Continuando o estudo do estado de necessidade, eu quero observar com vocês o artigo 24, parágrafo 1º. O artigo 24, parágrafo 1º, ele trata dos garantidores. Quem são os garantidores? Aqueles que, por lei, têm o dever legal de enfrentar o perigo. É o exemplo do policial militar, do bombeiro. Esses agentes, senhores, eles não podem alegar o estado de necessidade para tirar a ilicitude de um eventual ato deles. Por quê? Porque, por lei, eles têm o dever legal de enfrentar o perigo. Isso não quer dizer que eles têm que sacrificar a vida em prol da sua profissão, mas eles não podem se beneficiar do estado de necessidade. O segundo assunto que eu quero trazer com vocês é o seguinte: eu posso classificar o estado de necessidade em dois: estado de necessidade defensivo e estado de necessidade ofensivo. O estado de necessidade defensivo é quando o agente ataca o bem daquele que provocou o perigo. Exatamente isso. Eu vou atacar o bem daquele que provocou o perigo. Isso é estado de necessidade defensivo. Por sua vez, o estado de necessidade ofensivo é quando o agente ele ataca um bem de um terceiro que nada tem a ver com a causa do perigo. É um terceiro alheio. Ele não tem nada a ver com quem causou o perigo. Então observe isso. Defensivo, ataca o bem de quem causou. Ofensivo, ou também denominado de agressivo, é o ataque um bem de um terceiro que não tem nada a ver com a causa do perigo. Qual que é a efetividade dessa classificação? Ambos, tanto o defensivo quanto o ofensivo, na esfera penal, fazem coisa julgada, ou seja, a pessoa não será responsabilizada na esfera penal. Porém, na esfera civil muda de figura. O defensivo, que eu ataquei o bem de quem provocou, continua fazendo coisa julgada. Eu não serei responsabilizado civilmente. Porém, o agressivo, ou também chamado de ofensivo, ele não faz coisa julgada na esfera civil. Eventualmente, eu poderei ser responsabilizado civilmente por essa conduta. Então não se esqueça dessa classificação. O terceiro assunto que eu quero trazer para vocês hoje é o seguinte, senhores: erro na execução. Nós falamos na aula de legítima defesa sobre esse assunto. Digamos que você é atacado pelo cachorro. Aquele exemplo do cachorro. Você dá um tiro no cachorro. Esse tiro acerta o cachorro, porém também acerta uma terceira pessoa que estava passando pelo local e você causa a morte dessa terceira pessoa. Agindo em estado de necessidade, que é o caso desse exemplo, você não será responsabilizado. Nem pela morte do cachorro, nem pela morte da pessoa. Porque o estado de necessidade, ele alcança tanto o resultado desejado, quanto o resultado alcançado. Não se esqueça disso, tá bom? O outro assunto que eu quero trazer com vocês é o seguinte, senhores: estado de necessidade putativo. Você vai se lembrar que estado de necessidade putativo é aquela situação onde a pessoa imagina estar agindo em estado de necessidade, porém, efetivamente, ela não precisaria estar agindo em estado de necessidade. Ela não precisaria sacrificar o bem. Porém, nas circunstâncias, nos fatos que estão acontecendo, ela imagina que está cobertada pelo estado de necessidade. Se esse erro da pessoa é inevitável, não havia como ela não saber, não tinha como ela ter conhecimento que ela não estava amparada pelo estado de necessidade, ela será beneficiada pelos benefícios do estado de necessidade. Se, por sua vez, esse erro era evitável, uma pessoa mediana, qualquer um conseguiria observar que não era necessária aquela conduta, que ela não precisava ter agido em estado de necessidade, ela será assim responsabilizada e não será beneficiada pelo estado de necessidade. Então guarda isso. Estado de necessidade putativo. Se o erro é inevitável, eu continuo sendo beneficiado pelos benefícios do estado de necessidade. Se o erro é evitável, eu não teria esses benefícios do estado de necessidade. Senhores, para encerrar o assunto, para encerrar o estudo do estado de necessidade, vamos diferenciar estado de necessidade de legítima defesa. Primeiro ponto: estado de necessidade pressupõe a existência de um perigo, enquanto a legítima defesa pressupõe a injusta agressão oriunda de uma conduta humana. Segundo ponto: estado de necessidade. Eu tenho o confronto de dois bens jurídicos. Ambos os bens jurídicos estão protegidos pelo ordenamento. Desta forma, eu tenho dois polos passivos, onde um será sacrificado em benefício do outro. Por sua vez, quando eu falo legítima defesa, eu tenho uma injusta agressão
oriunda de uma conduta humana, polo negativo, versus o meu direito de se defender, que é o polo positivo. O terceiro ponto, senhores, que eu quero trazer para vocês. No caput, artigo 24, fala de perigo atual somente. Não se esqueçam que, segundo a doutrina, também abrange o perigo iminente. Mas no caput, artigo 24, fala somente de perigo atual. Por sua vez, legítima defesa, artigo 25, fala da injusta agressão atual ou iminente. Traz de forma expressa a possibilidade da iminência. E o quarto ponto, que é o mais simples de todos, na verdade. Artigo 24, estado de necessidade. Artigo 25, legítima defesa. Senhores, chegamos ao final de mais uma videoaula. Foi muito bom poder contar com a sua presença aqui. Tentaremos no próximo vídeo encerrar o estudo das excludentes de licitude. Então não perca, tem mais 2 excludentes que tentaremos estudar. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Até a próxima aula. Fique com Deus.